Graça e paz, meus amados, tudo bem? Este é o encontro com a Palavra de Deus em família e nós estamos no tema ainda, o nosso amigo o Espírito Santo. Hoje, na verdade, encerraremos o tema, não porque já esgotamos tudo o que há escrito a respeito desta bendita pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da triunidade de Deus. Mas aquilo que falamos até aqui e complementaremos hoje vai dar já uma boa noção para que vocês possam, na leitura diária da Palavra de Deus, compreender a obra do Espírito Santo, compreendê-lo, saber qual é o seu papel nessa triunidade e o que ele significa hoje para nós. Bom, eu vou compartilhar com vocês, por exemplo, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, que nos diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, separados por Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amados, é interessante, porque quando nós vemos aqui, o apóstolo Pedro falando sobre a palavra de Deus, ele está dizendo que toda a Escritura ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, nós podemos concluir, amados, que a Bíblia Sagrada tem como autor principal o Espírito Santo. Escrita, sim, por mãos de homens, mas homens que foram separados por Deus e inspirados pelo Espírito Santo para escreverem exatamente aquilo que Deus gostaria que nós soubéssemos. Tudo o que está escrito nos foi revelado para nós e para os nossos filhos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor e um dia, pela misericórdia e pela graça dele, poderemos perguntar e tirar todas as nossas dúvidas diretamente com o autor e consumador da nossa salvação. Eu entendo que todas essas profecias, portanto, do Antigo Testamento, foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, podemos ver mais uma profecia aqui em Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, amados, esta profecia, escrita pelo profeta Isaías e lhe revelada pelo Espírito Santo, falava da vinda de Cristo Jesus. A palavra Emanuel significa Deus conosco. E Jesus veio mesmo, conforme o Espírito Santo havia dito através dos profetas, e este é apenas um dos exemplos. Ele veio ao mundo conforme todas as profecias que foram ditas, como eu disse. E depois dos seus 3 anos de ministério, lembrando que Jesus iniciou o seu ministério de pregação, começou pregando o arrependimento, arrependei-vos, dos vossos pecados, voltai-vos a Deus. Ela começou lá no batismo de Jesus por João Batista, no Rio Jordão, quando as testemunhas viram o Espírito Santo descendo sobre Jesus em formato corpóreo de pomba, como nós vimos no nosso último encontro. E aí então Jesus, com sinais e prodígios, e pregando o Evangelho, que significa as boas notícias de Deus, ele teve todo o seu ministério aqui na terra. Deus estava conosco.
Deus veio se mostrar à sua criação e nos ensinou tudo o que deveríamos saber. E os sinais que ele fez, as curas, ressurreição de mortos, libertação de cativos por espíritos imundos, tudo isso que Jesus fazia era simplesmente para provar ao mundo incrédulo que ele era Deus. E ao final do seu ministério, já prestes a ser sacrificado como um cordeiro de Deus, né? Perfeito, morto ali na cruz pelos nossos pecados, ele deixa algumas promessas para os seus discípulos e, por extensão, também a nós, a todos aqueles que viessem a crer nele, pela palavra dos seus santos apóstolos, né? Dos seus mensageiros, dos seus separados. Então eu vou convidar vocês para abrirem então a palavra do Senhor lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 16 a 26. Dê uma pausa, vão comigo e vamos ler juntos. Lembrando que, amados, sempre acompanhem a palavra que eu falo a vocês na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, para que vocês não tenham dúvida, porque nada do que eu ensino, amados, por temor que eu tenho a Deus, é diferente do que está escrito nas Escrituras. Primeiramente, a autoridade máxima de Deus é a sua própria palavra. Eu e tantas outras pessoas somos apenas pessoas separadas por Ele para ensinar a sua palavra para aqueles que têm dificuldade na leitura. E na medida em que vocês vão amadurecendo, vão compreendendo a palavra de Deus, ela vai ficando mais simples de entendimento. E aí então vocês vão conseguir sozinhos, através, logicamente, da inspiração, da revelação e da iluminação do Espírito Santo, compreender o que o Senhor tem a dizer ao teu coração. Diz assim então João 14, a partir do verso 16. E eu pedirei ao Pai, Jesus falando, né? Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador. Conforme eu já falei em estudos passados, essa palavra Consolador no grego é Paráclitos, que significa confortador, consolador, ajudador, intercessor, né? O Espírito Santo é o nosso advogado aqui na terra. Nós temos então dois intercessores, o Espírito Santo na terra, em nós, na igreja, no meio da igreja, no céu, Jesus Cristo, à direita de Deus. Ambos intercedem por nós. Continuando, e Ele lhes dará outro Consolador. Ele quem? O Pai. Por quê? Porque Jesus pediu, a fim de que esteja com vocês para sempre. Olha que promessa maravilhosa, amados. Jesus orou ao Pai, que enviou o Espírito Santo para dentro de nós, para estar em nós para sempre. Verso 17, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo?
Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amados, esses versículos que a gente acabou de ler, versículos 23 e 24, eles respondem a uma pergunta de Judas, não Iscariotes. Esse é o Judas Tadeu, que perguntava assim, né? Por que motivo o mundo não poderá conhecer o Senhor? E somente nós, né? Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? E a resposta é a desobediência de quem não ama a Deus. Nas palavras de Jesus aqui, né? Aquele que o ama, guarda, obedece a sua palavra. Então veja que Jesus não dá uma resposta direta a Judas, né? Em relação àquela pergunta, né? Por que não ao mundo e só a nós, né? E aí Jesus responde dizendo: Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Ou seja, aqueles que obedecem a Deus, através do Espírito Santo que recebeu de Jesus Cristo, recebeu do Pai a pedido de Jesus, é que faz com que essa obediência aconteça. Porque, amados, não dá para obedecer a Deus se não for revestido do poder do Espírito Santo. E não é uma obediência que pesa para nós. Não é um fardo, é uma liberdade. Nós sentimos uma liberdade de fazer aquilo que agrada ao Senhor. É óbvio que há lutas contra a nossa essência carnal, porque a nossa essência carnal deseja o pecado. Mas revestidos do poder, nós podemos vencer esta essência. E então viver pelo Espírito e não mais pelas obras da carne, como nós vimos já em estudos passados, que está lá em Gálatas, no capítulo 5. Então essa é a resposta. Continuando então, Jesus falando, verso 25. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhes tenho dito. Amados, percebem como dependemos do Espírito Santo Deus para obedecer ao Pai, para guardar a sua palavra, os seus mandamentos? Nós dependemos dele. O evangelista, médico e historiador Lucas, depois de pesquisar cuidadosamente os fatos, entrevistar os discípulos e apóstolos de Jesus, escreveu no Evangelho de Jesus, evangelho que leva o nome dele, né, Lucas, e escreveu também em Atos dos Apóstolos, que eu estou até olhando para ele agora, né? Vejamos o que ele diz no capítulo 1, amados. Vamos ler juntos do verso 1 a 8, Atos capítulo 1, verso 1 a 8. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Amados, todo o ministério de Jesus, desde o seu batismo, foi movido pelo poder do Espírito Santo que estava com Cristo Jesus. Verso 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos. Aleluia, ele ressuscitou. Com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relativas com o reino de Deus. Amados, eu citei antes de começarmos essa leitura, já vamos continuar nela, que Lucas era médico e era um historiador.
Por que historiador? Porque ele entrevistou os discípulos, os apóstolos, e enquanto Paulo estava preso, né, provavelmente ali a sua primeira prisão em Jerusalém, que depois ele foi enviado para Cesareia, e lá ele ficou 2 anos. Nesse período de 2 anos, o médico, o historiador Lucas, ele fez uma investigação, como diz aqui a palavra, acabamos de ler, apurada de todos os fatos. E ele os apresentou em ordem cronológica. Então ele foi relatando tudo isso. Eu acho incrível, amados, o mundo, né? Só para justificar que o mundo não pode conhecer a Deus. Veja que o mundo acredita em Platão, em Aristóteles, acredita em Sócrates, acredita até os mais jovens em Hitler. Eu digo mais jovens porque nem o conheceram, né? Hitler morreu muito antes deles nascerem. Hitler morreu antes de eu nascer. E eu acredito que ele existiu. Eu acredito em toda a história que é contada a respeito das barbáries que ele cometia. E, amados, Michelangelo, Leonardo da Vinci, enfim, eu poderia traçar aqui uma lista enorme de todos os imperadores, de todos os grandes ícones da história, os Césares, né? Poderíamos falar, por exemplo, de Ciro, o Grande, né? Que era daquele reinado medo-persa. Enfim, são tantos. E não acreditam em Jesus Cristo. O mundo acredita em toda a história que é contada de seres humanos imperfeitos, mas não acreditam na história de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo. Só que eu vejo algumas coisas, e é uma pena que a gente precise argumentar para que as pessoas se arrependam e creiam em Deus. Mas ninguém precisou sofrer, ser martirizado e defender a existência de Jesus Cristo até a morte. Ninguém morreu para defender que Hitler existiu, ou Platão, ou Aristóteles, ou Sócrates, enfim. Ninguém morreu. Ninguém precisou defendê-los até a morte. Você está mentindo, essa pessoa nunca existiu. Não, existiu sim, então você vai sofrer até a morte. E aí então, essa pessoa sofreria defendendo a existência dessas pessoas. Mas as pessoas não entendem que todos aqueles apóstolos, com exceção de João, que morreu de velhice, né? O máximo que aconteceu com ele foi o exílio na ilha de Patmos. E há quem defenda que ele teria sido lançado em óleo fervente, mas nada lhe aconteceu, e por medo disso o imperador acabou enviando ele para a ilha de Patmos e o exilou para que ele parasse de pregar o evangelho que ele defendeu até o seu último dia de vida. Amados, aqueles apóstolos morreram defendendo que Jesus existiu e que eles eram testemunhas oculares de tudo que ele fez. E aqui nós estamos vendo que o historiador Lucas, né, o médico, ele escreve o seu evangelho e também Atos dos Apóstolos e apresenta-o a um tal de Teófilo, né? Teófilo, a palavra Teófilo significa amante de Deus. Provavelmente alguém da alta nobreza, é possível, que estivesse sendo que fosse um novo convertido, e ele estava apresentando ali. Pode até ser que esse Teófilo tenha contratado Lucas para fazer esse trabalho. A gente não sabe e também não importa. O que importa é que ele está dizendo tudo o que aconteceu.
e que, conforme Jesus falou lá, né, amados, para um dos seus apóstolos, né, Tomé, que você só acredita porque viu, porque me tocou, porque pôs o dedo nas minhas feridas. Bem-aventurados, né, muito felizes são aqueles que crerão em mim, sem, contudo, terem me visto. É a fé sem a qual é impossível agradar a Deus, amados. Vamos continuar então a nossa leitura no verso 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, aos que estavam reunidos com Jesus, lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa era a promessa de Jesus, amados. E eles deveriam obedecê-lo. Fiquem em Jerusalém, porque vocês receberão, não muito além desses dias, o Espírito Santo que eu prometi. E eu enviarei do meu Pai para vocês, e estará com vocês todos os dias, conforme nós havíamos visto, né, na leitura que fizemos do Evangelho do apóstolo João, capítulo 16. E eles realmente ficaram em Jerusalém. 120 pessoas, amados, reunidos num cenáculo, né, numa sala, numa casa, e perseveravam em oração. Perseveravam em oração. Estavam ali, diz aqui Atos dos Apóstolos, estava lá todos os apóstolos, discípulos de Jesus, Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus que passaram a crer nele depois da ressurreição, dos quais 2 deles escreveram as cartas, Tiago e Judas, né, meio-irmão de Jesus Cristo, né, por parte de mãe, não por parte de pai, que Jesus é unigênito, né? É o primogênito de Maria, mas é o unigênito do Pai. E ali, depois de 10 dias, exatamente em Pentecostes, o Espírito Santo então vem naquele cenáculo como línguas de fogo. Um vento impetuoso entra, né? Faz um barulho estrondoso, e aí, como línguas de fogo, eles são então revestidos do poder do Espírito Santo, e naquele momento eles começam a falar em outras línguas, né? Então eu estou entendendo outras línguas pelo sentido do que o Evangelho fala, e aí nós já estamos no capítulo 2 de Atos. Ele diz lá que eles falavam de modo que pessoas de outras nações ouviam os mistérios e as maravilhas de Deus em sua própria língua materna. Então eles estavam falando, aí existem 2 linhas de entendimento. Ou eles falavam numa língua estranha, mas aqui a palavra diz outras línguas, mas ok, em língua estranha, e havia uma tradução simultânea para todos aqueles povos que criam em Deus, porque estavam em Jerusalém, justamente vindo de vários lugares, né, justamente para adorar o Deus de Israel. Então eram pessoas que criam, eram crentes em Deus, né? E eles estavam lá e ouviam. Então essa é um entendimento, essa tradução. Então a pessoa, os apóstolos falavam, os discípulos falavam numa língua e eles entendiam na sua própria língua. O outro entendimento é que cada um, então, deles falavam nas línguas daquelas pessoas. E aí cada um ouvia de um dos apóstolos em sua própria língua materna. Mas também não importa, de qualquer forma, eles estavam revestidos do poder do Espírito Santo. E a questão não são os sinais, amados. O maior milagre do poder do Espírito Santo é a conversão
de mais de 3.000 pessoas, conforme diz a palavra, né? E isso é também algo maravilhoso. Nós vamos ver ali no capítulo 2 a primeira pregação da igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, Deus veio à terra, pregou o Evangelho, morreu por nós, incumbiu a igreja de pregar as boas novas de geração em geração até a sua volta. E na primeira pregação da sua igreja, lá no capítulo 2, ao final, em torno, né? Quase, a palavra diz, quase 3.000 pessoas convertidas. E lá no versículo 37, se não me falha a memória, estava dizendo assim, né? O que faremos, irmãos? Depois da pregação de Pedro, aqueles 3.000 convertidos, quebrantados, arrependidos, porque entenderam que Jesus Cristo era Deus, era o Messias esperado, o ungido de Deus, revestido do Espírito Santo, e que eles haviam consentido em sua morte. Eles mataram o autor da vida. Mas tudo bem, fazia parte de um projeto maior de Deus. Mas eles estavam quebrantados e convertidos. E a pergunta a Pedro foi: o que faremos? A Pedro e aos apóstolos: o que faremos, irmãos? O que eu vou fazer agora? Eu estou perdido. Como eu posso ser salvo? Essa era a pergunta. E no versículo 38, a resposta de Pedro: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Amados, olha a resposta de Pedro ao final da primeira pregação. Leiam, amados, leiam a pregação de Pedro. Veja o que a igreja pregava e olhe o que pregam hoje para discernimento. Discernimento. Será que eu estou ouvindo aquilo que Jesus Cristo pediu para que fosse dito a mim? Arrependam-se e sejam batizados. O batismo como uma representação do arrependimento, o sepultamento do velho homem e o renascimento, a ressurreição do novo homem, uma nova essência, movida agora pelo Espírito de Deus. E receberão então o dom. Então Pedro falava aqui de duas coisas. Primeiro, o arrependimento e o batismo, que representa a aceitação de Cristo como Senhor. E aí então eu terei o selo da promessa. E o segundo é receber o dom. O dom é diferente dos dons do Espírito Santo, que são os frutos do Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, nós vamos ver, e já falamos antes, precisamos nos esvaziar do velho homem. Precisamos nos encher de Deus. Deixar que Deus domine o nosso coração. Entronizá-lo no trono do nosso coração e crucificarmos o velho homem. Isso é uma representação. Eu não permitirei mais que o velho homem me domine, mas eu serei movido pelo Espírito Santo Deus. Amados, essa palavra dom, no grego, significa presente. E o que é esse presente? Vamos entender então um pouco melhor, né? Eu acabei de falar para vocês que quando nós cremos no Senhor, recebemos, portanto, o Espírito Santo como um selo. E isso é uma marca. Isso nós não perdemos mais. Quando nós recebemos, aceitamos Jesus, isso só pode acontecer pelo poder do Espírito Santo. Então veja, eu preciso crer em Jesus para receber o selo da promessa. E eu preciso do Espírito Santo para me revelar Jesus Cristo.
Percebe, amados, que é um trabalho conjunto entre Deus e o ser humano? Amados, o que eu concluo com isso é que não é possível eu aceitar o Senhor Jesus Cristo como o meu Senhor e único, suficiente Salvador, se o Espírito Santo não me revelá-lo. Portanto, não sou eu que escolho Jesus como Senhor, mas é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que me escolhe para ser seu filho. Isso é o mistério. Qual é o critério? Só Deus sabe. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu só pude aceitar Jesus porque o Espírito Santo me revelou Jesus ao coração. E agora eu preciso então ser cheio do Espírito Santo, e isso só vai acontecer através da minha santificação. Eu preciso me despojar do velho homem. Eu preciso renunciar à minha essência carnal, às tradições, às crenças, tudo aquilo que me manteve distante de Deus. E, portanto, eu dependia de rituais para ser perdoado, para conquistar a salvação, como se a salvação pudesse ser conquistada por mim. Amados, é graça, foi de graça. Não há nada que eu possa fazer para merecer isto. A graça é imerecida, porque se fosse por mérito, por minhas boas obras, não seria graça. O apóstolo Paulo diz, porque o salário do trabalhador não é graça, é uma dívida. Ele trabalhou, o patrão deve a ele, então paga. Mas nós recebemos a salvação pela graça de Deus. Ele nos escolheu e agora Ele nos pede então para nos enchermos do Espírito Santo. Isso me remete a Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz assim: não vos encheis de vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. É fato, amados, quando a gente se embriaga de vinho ou de qualquer outra bebida alcoólica, nós fazemos coisas que não são coisas que um cristão deve fazer. A gente acaba falando besteira, acaba agindo de uma maneira que não condiz com a santidade de Deus. Por quê? Porque o álcool, ele nos impede de lutar contra a essência carnal. Por isso que o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Tudo bem tomar uma tacinha de vinho, amados, não tem nada demais. Eu tomo, faz bem. A palavra de Deus nunca proibiu isso. Nunca proibiu. O que ela proíbe é a embriaguez, no qual há devassidão e no qual há contendas. Algumas traduções até colocam como contendas, que são brigas, discussões, coisas que não levam a nada. Portanto, amados, não é uma opção nos enchermos do Espírito Santo, é uma ordem. A palavra de Deus nos ordene: enchei-vos do Espírito Santo. Olha, se der, se encha do Espírito Santo. Não, amados, não. Recebeu o selo da promessa, agora é uma ordem: enchei-vos, santificai-vos. Vocês estão separados do mundo. Isso me faz pensar também uma outra coisa. Se Jesus nos libertou para que nós fôssemos separados do mundo, por que nós voltaríamos a viver e a nos moldarmos ao mundo?
Não faz sentido isso, não é verdade? Portanto, nós precisamos buscar a santidade. Em Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Amados, paz e santificação, sem isso, ninguém verá ao Senhor. O que eu concluo com isso? Amados, que quando nós cremos no Filho de Deus, aceitamos Jesus como nosso Senhor, nós recebemos o Espírito Santo e ele vai estar conosco como selo, conforme eu disse. Mas agora, por ter aceitado o senhorio de Jesus, nós devemos obedecê-lo. Então, nós devemos ser cheios do Espírito Santo pela santificação. Se ser cheio do Espírito Santo pode não ser para sempre, e aí vale uma explicação. Hoje eu posso estar cheio do Espírito Santo, produzindo os frutos do Espírito. Efésios 5, 22 e 23. Mas amanhã eu posso estar vazio do Espírito Santo. Eu posso ter o selo, ele pode estar em mim, mas ele não estará mais me dominando. Eu terei deixado de lado e estarei vivendo por minha própria vontade. Então eu estou vazio. Só que tem um detalhe: o Espírito Santo que habita em mim vai me dizer: arrependei-vos, arrependa-te, arrependa-te, veja onde você caiu e retorne ao primeiro amor e volte a se encher do Espírito Santo. Amados, eu não perco o selo, mas eu posso me esvaziar do Espírito. Portanto, isso é uma decisão diária. Enchei-vos, tornai-vos a se encher o tempo todo. Então, o que é preciso? Orar e vigiar, para que nós sejamos sempre cheios do Espírito. Que conforme lemos lá em Atos, no capítulo 8, é para que tivéssemos poder para testemunhar. E na mesma forma como Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram, este é o mover do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que nos reveste. Precisamos disso. Agora alguém poderia me perguntar, mas e se em algum momento eu aceitei Jesus, estava aparentemente movido pelo Espírito, cheio do Espírito Santo, frutificando, mas de repente eu faço como a esposa de Ló e olho para Sodoma com saudade, ou como aquele povo que foi liberto, o povo de Israel, liberto do Egito, e lá no deserto, sendo cuidado por Deus, sendo preparado por Deus, começa a ter lembranças do Egito e querem voltar para lá. Lembrando que o Egito, ele representa o mundo, o pecado. Deus nos libertou deste pecado, para que sigamos em frente, em santificação, olhando para o alvo, Cristo Jesus. Se essa pessoa, de repente, resolve olhar para o mundo e começa a se voltar para o mundo, e de repente não sente nada, não sente arrependimento, não vê problema em se moldar ao mundo. Amados, se alguém estiver assim, eu vou dizer com convicção, essa pessoa aceitou Jesus da boca para fora, movido por conveniência ou para agradar alguém, mas na verdade nunca foi sincero, nunca houve um arrependimento do coração. Talvez estivesse ali desejando um milagre, desejando alguma coisa e tendo Deus apenas como seu provedor, mas nunca se converteu, na verdade. O que significa que nunca teve o Espírito Santo dentro de si. E eu garanto, amados, que quem é de Deus vai sentir
vai quebrantar, vai se arrepender e vai se esforçar para voltar de onde caiu e buscar de novo a santificação, sem a qual é impossível ver a Deus. Ore, ore, amado, amada de Deus. Busque ao Senhor. Se você não estiver sentindo nada, ore para que sinta. Ore por arrependimento verdadeiro. Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Nós não. Portanto, o dia é hoje. Amanhã pertence ao Senhor. A nossa esperança estará até o nosso último suspiro. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por Tua palavra. Pai, obrigado por esses 3 encontros para falarmos a respeito dessa terceira pessoa da triunidade, a divina pessoa do Espírito Santo. Deus que está conosco hoje. Pai, nós sabemos que o Senhor enviou o Seu Santo Espírito para governar a Tua igreja, para nos conduzir, para nos lembrar de tudo que o Senhor Jesus nos ensinou, para nos ensinar a Sua palavra, Pai, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para que nós pudéssemos, Senhor, ter o Teu selo e pudéssemos, então, pelo Teu poder, Pai, buscarmos a nossa santificação diária, como um desejo profundo do nosso coração, Pai. Nunca como obrigação, mas por amor, Pai. Porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos propôs uma nova vida, Pai. E nos propôs também sermos feitos filhos Teus, herdeiros Teus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Ó Paizinho, ajuda-nos que o Teu Santo Espírito, Pai, dentro de nós, nos queime. Acende, Pai, um fogo, uma chama que nos purifique, Pai. Purifique a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. E que nós possamos, então, revestidos do Teu poder, testificarmos do Teu amor. E a gente só pode dar testemunho daquilo que a gente vê, que a gente conhece. Então que possamos ter, Pai, uma experiência maravilhosa contigo. Que cada amado que ouve esse vídeo possa ter a mesma experiência, Pai, que eu tenho com o Senhor. E publicamente agradeço a Ti, Paizinho, por Tua bondade, por Teu amor, por Teu cuidado, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Ó Pai, abençoa cada amado, cada família. Abrevia, Senhor, esses tempos de dor, de aflição. Que tudo isso, Senhor, atinja o Teu propósito, Pai. Que é de fazer com que o mundo se arrependa e volte para o Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amados, fiquem com Deus, uma excelente semana. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.